trazer aqui uma mensagem expositiva, mas apenas dar uma palavra para que vocês entendam a seriedade de tudo isso. Então, abram comigo suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o versículo 51. Porque o tema foi esse, refletindo a obra do Espírito Santo. Então, nós estudamos esse assunto aqui. 3 aspectos da obra do Espírito Santo, quanto à regeneração, quanto à vida e quanto ao serviço. Uma está relacionada com resistir, o outro entristecer e o outro apagar. Resistir o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo e apagar o Espírito Santo. O primeiro texto foi esse: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Essa frase é melhor explicada em Filipenses 3:3. E de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais, também vós fazeis. Outro texto está aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. E por último, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 19. E também o 20. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Então, irmãos, irmãs, nesses 3 textos, nós estivemos meditando naquilo que foi o encargo que o Espírito trouxe ao meu coração. O irmão Thomas também prosseguiu nesse mesmo assunto, abordando o tema, refletindo a obra do Espírito Santo. Então, queridos, lembre-se, quem pode resistir ao Espírito Santo? Então, todo o contexto aqui de Atos, capítulo 7, vai nos mostrar um ímpio, somente um ímpio, ele resiste ao Espírito Santo. Um cristão, ele não pode resistir ao Espírito Santo. Por quê? Porque ele já é morada do Espírito. Somente uma pessoa que não tem o Espírito de Deus é que resiste. O próprio contexto aqui vai mostrar para vocês que aqueles judeus ímpios, ele usa a frase incircuncisos de coração e ouvidos. Aqueles que não são capazes de sentir e nem de ouvir. O ouvir aqui é o sentido de acolher a palavra de Deus. E por quê? Porque resistiram ao Espírito Santo. Eles apedrejaram e mataram aquele servo de Deus. E por que fizeram isso? Porque resistiram ao Espírito Santo. Somente uma pessoa não regenerada resiste ao Espírito Santo. O impede de agir na sua vida. O enfoque aqui é esse. Efésios 4:30, não entristeçais. Relembrando aos irmãos que esta palavra entristeçais, a tradução dela do texto grego, descreve a dor de um pai, de uma mãe, que chora sobre o corpo do seu filho. É uma dor angustiante, é uma dor agonizante de um pai que sente a perda do seu próprio filho e chora sobre ele. Quando você lê o capítulo 4, e vocês devem se lembrar muito bem, que o contexto deste texto vai falar de uma série de entulhos, porque essa foi uma das palavras usadas nas mensagens, entulhos. Porque muito daquilo que nós temos entendido sobre a obra do Espírito Santo, muito daquilo que nós falamos sobre a obra do Espírito Santo está
em uma completa incoerência com a palavra. Nossas orações, muitas vezes nós oramos e dizemos assim: Espírito Santo, nos enche, enche-nos do teu poder. Um cristão que ora assim, ele já demonstra uma profunda imaturidade e uma profunda irrealidade sobre a obra do Espírito Santo em sua vida.